Olá, estamos em nosso painel Entrevistas aqui pelo Jornal Matutino e também pelo portal Ternura de Notícias para transmitir uma informação, uma luta muito importante que vem sendo realizada por um grupo de pessoas ligadas a um manejo, a um cultivo muito interessante, né? Não é incomum, mas digamos que realmente nós temos aqui em Ibitinga e região, sobre o manejo da seringueira, importantes pessoas profissionais que trabalham e lutam em prol dessa categoria. E hoje eu converso com a Di Salgado, ela que é uma seringueira, que está à frente aí do manejo, justamente na extração do látex, do coágulo, que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje, que também informação é cultura, conhecimento, e a Di Salgado vai contar para a gente sobre esse trabalho e falar também desta luta, desta ação que está sendo realizada aí com um grupo de pessoas que buscam justamente para efetivamente colocar os seus direitos em prática aqui no nosso Brasil. Di, muito bem-vinda em nosso portal de notícias, no nosso Jornal Matutino. Eu gostaria que você se apresentasse inicialmente, falasse um pouquinho da sua vida enquanto mulher, mãe e também seringueira, que é uma profissão nobre, mas não é tão comum da gente ouvir falar de uma mulher seringueira por aqui. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite para eu estar aqui falando sobre essa cultura, que é uma cultura muito importante para o nosso país. Inclusive, a borracha de seringueira, a borracha natural, ela foi colocada como prioridade pela Anfávia, que é a Associação de Produtores de Veículos. Então, a borracha natural, ela é prioridade para o nosso país. Muitos não conhecem essa cultura, mas é uma cultura que abrange mais de 4.000 produtos. E em tudo vai borracha. A borracha ela está em tudo e muita gente não sabe, não tem conhecimento ou não valorizam. Faz 28 anos que eu iniciei os meus trabalhos com seringueira, aprendi lá no município de Lupércio e me apaixonei pela cultura, uma cultura apaixonante. Quem entra, a gente fala assim, o golpe está aí, cai quem quer. Então, quem entra nessa cultura se apaixona e não trabalha só pela questão do que ganha, não pelo ganho só. Porque a seringueira, ela é tão apaixonante que você aprende a dar valor a essa planta e você vê o valor que ela tem. Ela ajuda no meio ambiente, ela ajuda na questão social, ela ajuda na questão ambiental, ela ajuda na questão financeira. Então, assim, é uma planta que ela merece nosso respeito e merece ser cuidada. Bom, você disse que já são 28 anos à frente dessa cultura na extração da borracha. E quando falamos de 28 anos, nós temos uma longa história de vida onde os seus filhos, a sua família toda se envolveu e hoje você tem um grupo de pessoas que forma-se pela sua própria família que compõe esse cultivo juntamente com o proprietário da área que você atualmente trabalha, que é aqui em Ibitinga mesmo, Di? Sim, eu estou entre meio Ibitinga e Itápolis. E são quantos filhos? Eu tenho 4 filhos, mas no momento não estão os 4 comigo, porque as meninas se casaram, foram embora e estudaram também, na verdade, eu iniciei meus trabalhos na seringueira grávida da minha filha. Foi uma opção de trabalho que eu tive na época. Eu estava grávida, tinha acabado de me separar, falei, o que eu vou fazer da vida? Então, consegui uma vaga para trabalhar numa equipe de seringueiros e entrei grávida, passei a gravidez. Então, minha filha mais velha tem o mesmo tempo de trabalho que eu tenho na seringueira. E é bem bacana. Eu tive os 4, todos criados, estudados, habilitados pela seringueira. Com o dinheiro da seringueira. É uma história de vida em tanto, E aí, quando falamos de Ibitinga, você que é da região de Garça, é isso mesmo? Da região ali. E aí, você veio para Ibitinga quando, mais precisamente no tempo aí? Quanto tempo você está por aqui? Eu vim para Itápolis há quase 5 anos. Há quase 5 anos em Itápolis. Entre Itápolis e Ibitinga... Entre Itápolis e Ibitinga, agora está com... Vai completar 1 ano que eu estou aqui mais próxima de Ibitinga. E como que funciona esse trabalho? É desenvolvido, por exemplo, junto a um proprietário de uma terra, de uma área, e ele realiza a plantação da seringueira e você com a sua equipe, formada também pela família, vem com o manejo, com o trabalho desenvolvido. Então é uma parceria que existe. Sim, a gente trabalha por sistema de parceria agrícola. Eu trabalho a 40%, com o proprietário da terra que eu desenvolvo meu trabalho. Muitos trabalham em sistema de CLT também. Tem muitas propriedades que têm o sistema de CLT.
Mas como a gente já prefere trabalhar pelo sistema de parceria, porque a gente faz nosso horário e a seringueira ela exige que você trabalhe com ela em horários mais frescos para ela poder dar uma melhor produção, então o sistema de parceria para a gente é mais interessante. Quando você fala de coletar, extrair essa borracha em horários diferenciados, como é que é essa técnica, né? A gente acompanhou, já participou de matérias, inclusive, já até fez um estudo sobre isso, mas no dia a dia, nós temos lá a árvore, a seringueira, e você diariamente acompanha nesse processo. A partir de que idade da árvore ela já consegue fornecer esse produto para o teu tipo de trabalho? Eu tenho conhecimento de áreas aqui na região, lá em Itápolis, a gente fez uma abertura de painel, que é o início, né, da produção. A gente fez com 6 anos e meio. Ah, a partir de 6 anos e meio. Geralmente é 8, 9, e nós conseguimos achar árvores aqui na região que já estavam em porte de serem trabalhadas com 6 anos e meio. E quando você fala de extrair a borracha em horários diferenciados, como é que é isso, então? Quer dizer que você não trabalha dentro do expediente normal como a grande maioria de nós? Não, a gente não trabalha dentro do expediente normal. Até o pessoal fala que seringueiro tem vida fácil porque durante o dia está em casa. Na verdade, a maioria dos seringueiros trabalham à noite, trabalham com lanterna, aquela lanterna usada por pescadores, para poder estar clareando o local que está trabalhando e o caminho, porque às vezes pode encontrar animais peçonhentos, tipo cobra, que acontece muito, escorpião. Então a gente tem que trabalhar com uma iluminação boa, uma lanterna boa, para poder estar enxergando esse painel. Então muitos trabalham no período noturno. Além de evitar a questão da própria exposição solar, mas também existe a questão da árvore, que ela fornece um produto de maior qualidade ou em maior quantidade em horários como a noite? Em maior quantidade, Dani. Em maior quantidade. Durante o horário fresco, a árvore ela tem um sistema radicular nela que faz com que o látex circule mais rápido na planta. Então, se você fazer um teste na planta à noite, se cortar à noite, a raiz, a planta, ela consegue te dar uma maior produção, porque ela precisa desse horário fresco para ter esse sistema de que os vasos dela tá mais cheio de látex. Entendi. Então, durante o dia, elas dão uma recuada. Puxa não vida. que ela não produza durante o dia, mas durante a maior produção é horário fresco. E quando a gente fala de borracha, você já explicou para mim, mas para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, a gente tem uma diferença de extrair a borracha líquida e tem a borracha sólida. Como que funciona? No que consiste? A borracha líquida é chamada de látex, outros falam latex. Ela parece uma cola tenaz, aquelas colas de escola. Branquinha também, branquinha. Né? Tem umas até meio amarelinha, mas aí varia da variedade da planta. Ela é para produzir alguns produtos que é mais pura da borracha, que precisa de uma borracha mais pura, que é o látex, é usado para preservativo, peças de carro que não seja o pneu. Tem vários produtos que produzem com látex. E existe a borracha sólida, que é o coágulo, que a gente extrai o látex, deixa dentro dos potinhos, ele naturalmente coagula e a gente vende essa borracha para pneumáticas. Puxa vida, olha que interessante. Muito utilizado em pneu. Nós estamos falando de um produto, gente, em larga escala de produção no mundo inteiro, Sim. Mas considerando o Brasil, que possui uma diversidade de cultivo muito grande e um território intercontinental que permite ter de tudo para se produzir e que realmente funcione aqui, hoje nós estamos conversando com uma seringueira, né? Estamos falando com a Di Salgado, ela que trabalha na região de Bitinga, mais precisamente ali em Itápolis, e hoje está contando para a gente um pouquinho sobre a extração do látex, sobre a extração do coágulo, que consistem na borracha, aquela que é utilizada praticamente em tudo que a gente faz na vida. Em algum momento tem uma borracha por perto, não é mesmo? Até na panela de pressão, a gente costuma dizer que ela está lá, então está presente nas nossas vidas em quase tudo. E você nos procurou, e eu achei muito interessante, porque você é uma pessoa que não só apresenta-se uma mulher de garra, determinada, tá aí num trabalho há tanto tempo, que muitas vezes foi considerado talvez um trabalho mais para o homem, e a gente percebe que não, né? Que é possível sim a mulher se destacar, inclusive neste tipo de manejo, mas falar sobre uma luta que você vem travando junto a um grupo de pessoas que justamente faz, né, uma conscientização da categoria dos seringueiros que no Brasil atualmente você diz que está
em plena, eu não digo decadência, que é uma palavra muito forte, mas eu Crise. diria crise bastante forte que vem realmente atingindo vocês nesse momento. Como que funciona essa luta? O que vocês estão buscando? Quais os canais que vocês estão procurando? Sim, Dani. Eu tinha uma luta dentro de grupos de trabalho, que é para conseguir vagas de trabalho para o pessoal do campo, e ajudando proprietários a estar encaixando famílias, né? E famílias estar se encaixando em propriedades. A gente faz isso no Brasil todo, dentro de grupos de trabalhos. E eu comecei a ver que precisava fazer mais do que simplesmente arrumar um trabalho para as famílias. E fui aprendendo, fui buscando informação, fui conversando com pessoas que são ligadas ao setor. E o ano passado eu comecei a ver nas publicações dos grupos de trabalho do Facebook, publicações falando sobre o preço mínimo da borracha. O preço mínimo é uma política pública, única existente para o nosso setor, e me preocupou. Eu falei, por que estão falando do preço mínimo? O ano passado, o ano de 2022, o preço da borracha estava muito bom. Eu falei, por que surgiu essa questão do preço mínimo? O preço está bom, o que está acontecendo? E eu fui pesquisar. E nessa minha pesquisa eu descobri que estava vindo uma crise muito séria para o nosso setor. E fui buscar informação. Fui buscar informação com as pessoas que eu conheço que são do setor, que são de outras áreas do setor, e eu descobri que estava vindo essa crise. Eu falei, não, vamos lutar e vamos tentar fazer algo que nos proteja dessa crise. Ou pelo menos que garanta direitos, né? Para que se preserve a categoria, para que as pessoas não criem uma insatisfação em massa e se percam aí bons profissionais, inclusive, que vivem e sobrevivem, né, do manejo e da extração da borracha. Não só perca os profissionais, como não perca a própria cultura, porque 4 milhões de pés de seringueira estão para ser arrancados esse ano por conta da crise. Puxa então vida, a gente luta. Mas é um número expressivo, sim, preocupante. Sim, preocupante, porque lá na frente são famílias que não vão ter trabalho. Esses 4 milhões de plantas de uma cultura que demora muito tempo para começar a produzir, que não tem incentivo do governo para plantar e que é necessária para o nosso país. Isso se perder no tempo, lá na frente o Brasil vai sentir. Não é só a população que vai sentir, mas o próprio Brasil, o próprio governo, todo mundo. Nessa observância que nós temos sobre a questão da plantação, da seringueira, a gente já está falando de esferas governamentais, sejam de Estado ou federativo, ou seja, a gente está pensando em políticas públicas, né, que sejam praticadas a partir de, por exemplo, o governo federal, no incentivo, no fomento ao setor. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que você está aqui, eu diria, trabalhando, né, na região de Bitinga, né, fazendo o seu trabalho na sua área que você tem ali numa parceria, e você teve esse olhar, essa preocupação por uma crise que é nacional e que reflete justamente no mercado internacional. E como que você vê isso, ou como você enxerga em ideias, possibilidades de poder preservar os direitos, preservar a categoria? Dani, nessa nossa luta, a gente conversa muito com todo mundo que é ligado ao setor. Aí eu descobri uma PL que está no Senado. Eu descobri essa PL dentro de um grupo de trabalho. Projeto de lei. Isso, um projeto de lei que está lá no Senado desde 2020, que ninguém nunca deu atenção. Está parado? Estava parado, até chegar na minha mão. E no que consiste? O que norteia, o que permeia esse projeto? Esse projeto de lei pede seguro senescência, que é a queda da folha, para o seringueiro, que ajuda não só em situação de crise, porque na entre-safra, quando cai as folhas da seringueira, a gente continua trabalhando, porém sem renda. E numa situação de crise ainda é pior, que a gente tem que continuar trabalhando, não ter renda, porque a árvore ela tem o descanso dela, então é uma época que a gente vai cuidar dessa cultura, vai fazer manejo nas florestas de seringueira, vai equipar a árvore, vai fazer riscagem, vai fazer limpeza. E a gente não tem o ganho, porque a gente trabalha com sistema de parceria. Então, a parceria você só tem ganho se você produzir. Eu soube desse projeto de lei e fui conversar com o pessoal que representa nosso setor. Eles falaram, Odi, a ideia é muito boa. Onde você conseguiu? Eu falei, eu consegui com o pessoal da cooperativa Ouro Branco, lá do Mato Grosso, e eles fizeram esse pedido para o governo federal, mas abrange o Brasil todo seringal de cultivo está abrangendo nessa PL. Eu falei, o que eu faço para levar isso adiante? Eles falaram, você vai ter que correr para poder estar conseguindo.
Aí eu vi num grupo de trabalho falando sobre uma reunião com o secretário da Agricultura Estadual, do nosso estado aqui, e eu entrei em contato com a Secretaria da Agricultura de São Paulo e pedi para participar como representante do campo, porque não tinha ninguém para representar o campo lá nessa reunião. Tinha gente de todo o setor. Tinha de pneumática, tinha de usinas, tinha de sindicatos, mas não tinha do campo. O próprio trabalhador do campo. O próprio trabalhador do campo para ser ouvido lá nessa reunião. Aí consegui ir através de vaquinhas, numa fase de chuvarada, que a gente não ganha na época de chuva, então a gente não consegue produzir. Estava chovendo muito na época e eu fiquei desesperada, mas eu corri os grupos, falei, gente, eu preciso estar lá e eu preciso falar sobre essa PL, eu preciso falar o que a gente está passando no campo. E o pessoal se juntou, um doou 5, outro 10, outro 50, e eu consegui estar em São Paulo nessa reunião. Mostrei o projeto de lei para o secretário da Agricultura, eles gostaram muito da ideia, falou que é uma saída para o campo, esse seguro-senescência. Porém, eles tinham outras situações que tão pesada quanto essa questão do campo, para acudir todo o setor. E aí, travou-se uma luta, a gente conseguiu chegar em Brasília para poder mostrar lá a nossa situação. Fomos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura, conseguimos falar na Conab. A Conab disponibilizou a única política pública que existe para o nosso setor, que é o subsídio, porém ele não abrange a todo mundo e é uma coisa muito burocrática para estar lidando. Mas como é a única política pública, a gente fala para o pessoal, corre atrás, faz os cadastros, que é a única coisa que tem para o momento. Nós estamos correndo atrás de políticas públicas, direitos. Se for preciso desenhar políticas públicas, nós vamos se juntar com o governo para desenhar essas políticas. A gente já aprendeu qual caminho que a gente deve estar buscando. E do último dia que eu estive aqui, eu tive um passo adiante da nossa luta. Você fez uma representação importante em São José do Rio Preto na última semana também, não é mesmo, Di? Sim, fiz. Eu estive numa capacitação para esse subsídio, que é a capacitação do PEPRO da borracha. E nessa capacitação, a representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela pediu ideias. E aí você? Para melhorar nosso setor. Aí eu já dei a ideia do seguro defeso e temos outras ideias que a gente vai estar levando para eles. E ela pediu para mim, está mandando para ela tudo que a gente tem sobre esse seguro defeso, que eles vão estar estudando. Inclusive a PL que está lá no Senado, ela caminhou depois do dia que eu fui na Secretaria da Agricultura e a gente precisa que ela caminhe mais. Só que ela precisa de emendas. E ela falou para mim para a gente estar enviando a ela todas as emendas necessárias para que essas ideias saiam do papel e se tornem leis. Então, a gente vai estar correndo atrás. Se precisar ir para Brasília de novo, eu tô dentro. Puxa vida, olha que história sensacional, gente. Imagine uma mulher, né, à frente de um cultivo, uma cultura incomum, né, na vida de nós mulheres aqui no dia a dia, que é a seringueira, que é a extração da borracha, e onde Di Salgado se identifica justamente na busca pelos direitos, né, da categoria. Considere um fato importante que você citou, porque você mesmo até falou, olha, a nossa produtividade ela é melhor e maior, por exemplo, no período da noite. Sim. Tem a questão de trabalhar à noite, né? Mas eu fiz um paralelo aqui, por exemplo, a um pescador profissional. O pescador profissional, no período da piracema, ele recebe um subsídio do governo, né? Que é aquele seguro defeso, que a gente poderia fazer como um paralelo ao seringueiro. E por que não? Então, diante disso, com um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília, vocês já têm meio caminho andado, digamos assim. Agora, realmente, é buscar cada vez mais consistências, consolidando emendas, que são ideias que você pode acrescentar no projeto e ele se tornar viável e factível para a categoria. Então, diante disso, você vai contar com o nosso apoio, sim, para a gente expandir cada vez mais e melhor pelos nossos veículos de comunicação essas ideias, a importância que é da luta e, sobretudo, de um movimento, de uma ação que faz a diferença numa categoria que muitas vezes é desassistida. Como você mesmo disse, não tem nada que permeia aí benefícios ou possibilidades, né, junto ao trabalhador do campo. Então, diante disso, quero parabenizá-la e, sobretudo, dizer que você deve, sim, cada vez mais ir nessa luta e sempre que for necessário as vaquinhas, né, no propósito de você trazer essa representatividade enquanto mulher, enquanto profissional e, ao mesmo tempo, por uma luta que não tem igual na nossa região.
Então, Dani, e eu era sozinha. A partir do momento que eu consegui chegar na Secretaria da Agricultura, mais pessoas se juntou a mim, inclusive mais 2 mulheres, logo de cara, falaram, eu tô junto com você nessa e vou segurar na tua mão. Falei, quem segurar na minha mão, não vou largar. E agora, hoje, nós temos homens junto com nós nessa luta. Somos atacadas até umas horas por machistas, mas a gente não liga para os ataques. Mas isso é muito comum, viu? Em todas as esferas onde nós mulheres estamos, a gente sofre do preconceito, infelizmente, muitas vezes da discriminação, mas o importante é manter-se firme dentro da sua posição e dos seus princípios. Isso, sem dúvida, vai fazer levá-la ao sucesso das ideias que você tanto quer aplicar. Sim, e hoje nós formamos a Abrasp, que é a Associação dos Seringueiros Produtor. E estamos com, acho que 11, ontem eu estava contando, parece que tem 11 pessoas nessa luta. E é muito importante a nossa luta, por quê? Porque a gente não vai buscar só políticas públicas, a gente vai buscar melhorias para todo o setor. Inclusive, ontem eu conversei com o dirigente do Senar, do Estado de São Paulo, e pedi para ele implantar o uso da lanterna nos cursos do Senar. Porque o Senar ele fornece lima, pedra, faca para os cursos de seringueira. E eu consegui implantar a lanterna. Então, eu acho que já é uma vitória aí para nós. E a gente vai estar buscando melhorias de todos os lados. De onde ela vir, vai ser bem-vinda. Para a gente poder falar com a Di Salgado, qual é o seu meio de contato? Porque muitas pessoas estão nos assistindo, nos acompanhando neste momento, e de repente tem a curiosidade ou a boa vontade, ou simplesmente é também do mesmo setor e por que não nos unirmos? Então, para isso, como entrar em contato com você, Di? Pelo celular meu, pelo meu WhatsApp, que é 14 996 32 51 16. E nós temos as redes sociais da Abrasp, que depois eu vou deixar aqui com você o endereço de e-mail, tudo bonitinho. Temos canal no YouTube, estamos completinho, assim, estamos redondinho o nosso trabalho. E está bem bacana, as meninas estão dando show. Que bom. Quero parabenizá-la mais uma vez e desejar muito sucesso para você. Sem sombra de dúvida, você vai atingir seus objetivos com essa vontade, com essa garra, né, e essa determinação que realmente é típico das mulheres, não é mesmo? De obrigada, sucesso para você. Obrigada a você, Dani, por ter me dado essa oportunidade de falar sobre a nossa luta, que agora ela não é só minha, ela é nossa. Eu costumo dizer, gente, é nossa. Então, nós todos vamos chegar lá, em nome de Jesus. E é muito importante essa luta para o nosso setor. Que bom, amém. Que mais pessoas apareçam. E vamos estar na Expo dia 14, com a equipe Abrasp, no pavilhão do Seringueiro, na Intertec, em Rio Preto. Em Rio Preto, na Expo, dia 14 agora. 14 de outubro. Fazendo uma campanha solidária para as famílias. A gente está pedindo cestas básicas para as famílias que estão passando dificuldade no campo. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês.